Quando eu vi que estava perto de ir para um hospício, quando eu duvidava de tudo que estava acontecendo, eu não tinha mais como nem comprar um pedaço de pão, sendo despejado, eu percebi que era o meu castigo, o castigo por todos os meus pecados. Meu nome é Jonas Ferreira, tenho 47 anos, eu nasci em Magé, interior do Rio, numa casa pequena de 2 cômodos e meio, levantada com muito sacrifício pelos meus avós. Naquele tempo, a gente não tinha luxo nenhum, mas minha mãe fazia de tudo para manter a casa limpa, a comida quente e o altar com a imagem dela, aquela mesma, da cor treta, vestida de azul escuro e coroa dourada, a tal da Nossa Senhora Aparecida. Desde que eu era pequeno, minha mãe dizia que ela tinha me salvo no parto, que os médicos tinham desenganado, que eu nasci roxo, sem respirar, e foi só depois que ela colocou uma medalhinha da santa no meu peito que eu dei o primeiro grito. Era o tipo de história que minha mãe contava com lágrima nos olhos, mas que eu ouvia com frieza. Para mim, aquilo era superstição de mulher sofredora. Meu pai, sumido, nunca vi. Minha mãe me criou sozinha, com a ajuda da vizinhança. E o que ela tinha de fé, eu tinha de raiva. Não sei te explicar de onde veio esse sentimento. Só sei que, desde moleque, eu me incomodava com qualquer coisa de igreja. O sino tocando, o cheiro de incenso, as rezas altas da minha mãe, aquilo tudo me irritava como unha arranhando parede. Quando eu tinha uns 11 anos, lembro de um dia que entrei em casa e vi minha mãe ajoelhada no chão, chorando na frente da imagem da santa. Ela segurava o terço apertado na mão e sussurrava: "Cuida dele, minha mãe. Não deixe ele se perder." Aquilo me deu um ódio tão grande que eu falei com a boca cheia de veneno. "Essa mulher aí não vai fazer nada por mim. Isso aí é só boneco, mãe, gesso pintado. Acorda!" Ela me olhou com uma tristeza que me acompanhou por muito tempo, mas não disse nada. Só enxugou o rosto e continuou rezando. E eu saí batendo porta. Aos 14 anos eu já estava nas ruas, metido com tudo quanto é tipo de gente. Comecei com coisa pequena, depois fui me aprofundando. Tinha raiva da vida, raiva de mim mesmo. E quanto mais minha mãe rezava, mais eu me revoltava. Toda vez que ela colocava a imagem de Nossa Senhora sobre a mesa, eu virava de costas. Teve um dia que eu até escondi a imagem dentro do guarda-roupa dela, de tanta raiva. Só que o que começou como rejeição virou desafio. Quanto mais eu crescia, mais eu queria provar que aquela imagem não era nada. Aos 19 anos, já morando sozinho num barraco alugado, comecei a me envolver com uns conhecidos que mexiam com coisa pesada. Gente que prometia poder, dinheiro, amor, tudo através de trabalhos. No começo eu achava besteira, mas depois que vi uns resultados acontecerem, comecei a me interessar. Foi aí que me apresentaram para o outro lado. Não tinha imagem de santo, nem cruz, nem terço. Era tambor, era vela preta, era coisa que arrepiava. E, para minha surpresa, aquilo me atraía. Eu queria sentir que mandava na minha vida, que controlava o mundo, que ninguém mais ia me fazer sentir pequeno como eu me sentia ajoelhado na frente daquela imagem da tal Aparecida. Minha mãe adoeceu. Eu quase não ia visitá-la. E mesmo doente, ela me escrevia bilhetes dizendo que pedia por mim toda noite, que rezava para que Nossa Senhora me protegesse. Eu rasgava os bilhetes sem ler. Aos 25 anos, minha mãe morreu, sozinha, na cama. Os vizinhos é que encontraram. No caixão, colocaram a imagem da Aparecida sobre o peito dela, porque sabiam o quanto ela era devota. E eu fui no velório e, na frente de todo mundo, tirei a imagem do peito dela e joguei para o lado. O povo ficou chocado. Uma mulher gritou, um senhor me chamou de endemoniado, mas eu nem aí. Falei alto: "Essa boneca nunca fez nada por ela em vida, não vai fazer agora na morte." Naquele dia, uma parte de mim se perdeu para sempre. Foi depois disso que comecei a montar meu próprio espaço espiritual. Não chamava de terreiro ainda, mas era um cômodo no fundo do meu quintal, onde eu recebia gente para fazer pedidos, abrir caminhos, resolver problemas. Usava uns elementos fortes, tinha umas práticas, digamos, controversas. E tudo que era católico, eu tinha desprezo. Inclusive as imagens.
Quando alguém trazia, eu dizia: "Isso aí é só gesso pintado, não tem poder nenhum." E o povo ria e me pagava. Foi assim que eu construí fama em Magé. Comecei a ser chamado de Pai Jonas de Ogum. O povo vinha de longe, tinha fila, tinha respeito, mas ninguém sabia da escuridão que eu estava alimentando, nem eu mesmo. E foi nesse cenário que a imagem dela, sim, daquela mesma Nossa Senhora Aparecida que eu tinha jogado longe, reapareceu na minha vida, trazida por uma cliente, arranhada, suja, mas com o mesmo olhar. Ela entrou pela porta carregando a imagem numa sacola plástica e disse: "Achei isso no lixo, trouxe porque achei bonito. Pode usar no seu altar?" Eu peguei a imagem, olhei e falei com desdém: Isso aqui é só enfeite." E coloquei bem no centro do altar. Aquela imagem dela ficou ali, parada no altar. No começo só como decoração. Eu nem dava bola. Estava acostumado a usar velas, objetos antigos, ervas, pedras e outros elementos que aprendi com gente velha, gente do interiorzão mesmo, que me ensinou a manipular o invisível com firmeza. No meu espaço não tinha oração, não tinha Bíblia, não tinha respeito por imagem nenhuma. Era outro tipo de fé. Fé de quem quer resultado rápido, custe o que custar. A pessoa chegava querendo prender marido, derrubar inimigo, abrir caminho para dinheiro, e eu fazia. E dava certo, viu? As encomendas voltavam com "Obrigado, Pai Jonas", e a grana entrava. Só que, com o tempo, eu comecei a usar a imagem dela nos trabalhos mais pesados. Não sei te explicar o porquê. Talvez fosse deboche, talvez fosse desafio, talvez fosse só desprezo mesmo. Eu botava a imagem bem no meio do altar, entre duas velas negras, e dizia em voz alta: "Você não é santa coisa nenhuma. Vai servir de ferramenta como qualquer outro objeto aqui." E ela ali, parada, com aquele olhar sereno, não revidava, não piscava, não queimava, e isso me dava mais confiança. Eu achava que tinha razão, que o que minha mãe acreditava era só ilusão de mulher sofrida. Eu já era outro homem, um homem que mandava no invisível, que resolvia o que padre nenhum resolvia. Comecei a usar a imagem da Aparecida em todo tipo de ritual. Gente que queria separar casal, que queria poder no trabalho, que queria dar um jeito em rivais, botava ela no centro do círculo, cercada de coisas pesadas. O tipo de prática que não se fala em voz alta. Tinha cheiro forte, tinha invocação, tinha gesto que arrepia só de lembrar. Mas o povo queria resultado. E resultado é o que eu entregava. A imagem começou a ficar suja, respingo disso, resto daquilo, mas eu não limpava, não respeitava. Dizia que era só gesso pintado. Cheguei a ouvir de um rapaz: "Pai Jonas, tem certeza que pode usar essa santa aí nesses trabalhos?" Eu olhei bem na cara dele e respondi: Isso aqui é só decoração, meu filho. Se servir para dar mais medo no cliente, já vale." O pior é que naquela época eu estava no auge. O povo fazia fila na porta. Eu não dava conta. Tinha noite que eu atendia 15, 20 pessoas e a imagem dela ali, testemunhando tudo. Teve um dia, e isso eu nunca esqueci, que uma mulher chegou desesperada pedindo um trabalho forte para trazer o marido de volta. Disse que ele tinha ido embora com outra, largado os filhos, que ela já tinha tentado tudo. Eu fiz o que sabia. Usei tudo, inclusive a imagem. Coloquei no centro. Chamei o que tinha que chamar. Fiz o que tinha que fazer. Quando terminei, a mulher chorava de alívio. "Ele vai voltar, né, Pai Jonas?" Eu garanti que sim. Só que naquela noite foi a primeira vez que senti um arrepio diferente. Um frio que entrou pelo calcanhar e subiu até a nuca. Como se tivesse alguém me olhando de um lugar mais alto. Não era medo, era vergonha. Mas eu sacudi a cabeça, ri de mim mesmo e fui dormir. Nas semanas seguintes, os sinais começaram. A imagem começou a mover. Coisa boba. Um dia virava um pouco para o lado. Outro dia caía sozinha. Um outro amanhecia com a base molhada, como se alguém tivesse derramado água embaixo.
Eu dizia que era vento, que era desequilíbrio da mesa, que era coisa da minha cabeça. Mas, no fundo, algo começava a incomodar. Eu tentava ignorar. Fazia mais ritual, colocava mais força. Até que, certa noite, no meio de um trabalho, a vela do lado direito da imagem apagou sozinha. Sem vento, sem nada. Estalou e apagou. Só a da esquerda ficou acesa, tremendo. A cliente se assustou. Isso é normal? Eu respondi. Aqui, tudo é normal. O que importa é o que você quer. E você vai conseguir. Mas aquela noite, eu já não dormi direito. E mesmo assim, continuei. Mais ritual, mais trabalho, mais uso da imagem dela. Era como se eu tivesse mergulhado fundo num rio escuro e não quisesse mais voltar à tona. Até que veio a gota d'água. Uma madrugada, depois de um ritual dos mais pesados que já fiz, entrei no quarto, cansado, suando, só queria deitar. Quando acendi a luz, ela estava lá, a imagem, no meu travesseiro. Não sei quem pôs, ninguém morava comigo. Eu congelei. Aquilo me travou de um jeito que até hoje eu não sei explicar. Mas em vez de me assustar, eu ri, um riso nervoso, debochado. Tá querendo me dar lição agora, é? Peguei a imagem, joguei no chão. Mas ela não quebrou, só ficou lá, deitada, me olhando. E foi aí que tudo começou a mudar. E se você chegou até aqui, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like e me dizer nos comentários de onde é que você me está ouvindo. Depois daquilo que aconteceu no meu quarto, quando encontrei a imagem da Aparecida deitada no travesseiro, alguma coisa dentro de mim quebrou. Eu não quis admitir na hora, mas a verdade é que eu comecei a ter medo. Medo de verdade. Medo de coisa que eu não entendia. Não era o medo que vem de fora, era o que nasce dentro, que gruda na pele e não sai nem com um banho de sal grosso. Naquela noite eu não dormi. Fiquei sentado na beira da cama, com a luz acesa, encarando a porta do quarto como se ela fosse abrir sozinha. A imagem ficou no chão, virada para cima, me olhando. E por mais que eu tentasse ignorar, parecia que os olhos dela estavam vivos. Aquilo não era mais só gesso pintado. No outro dia, tentei voltar à rotina. Tinha 2 consultas marcadas, mas uma desmarcou e a outra nem apareceu. Estranho, porque a agenda estava sempre cheia. Mas tudo bem, pensei. Coincidência. Naquela noite, sonhei com ela. No sonho, eu estava dentro do meu terreiro, mas o chão estava coberto de lama. As velas derretiam sem fogo, e a imagem dela, no centro do altar, chorava. Mas não era lágrima, era sangue. Um filete grosso escorrendo dos olhos e caindo no chão. E eu tentava limpar, tentava falar, mas minha boca não abria. Quando acordei, estava com o rosto molhado de suor, coração disparado. Foi só o primeiro. Nas noites seguintes, os sonhos ficaram mais pesados. Era sempre ela, sempre me olhando, sempre chorando. E eu acordava com a impressão de que a casa estava cheia de gente. Escutava passos, sussurros, vozes baixas, risadas distantes. Uma madrugada, fui até o banheiro e, quando passei pela sala, vi a imagem dela no altar. Só que os olhos não estavam no lugar. Pareciam deslocados. E juro por tudo, tive a sensação de que um deles me seguia enquanto eu andava. Comecei a surtar. Não dormia mais, comia quase nada. O rosto já estava fundo, olheiras inchadas, barba crescida, o corpo só osso e nervo. E aí começaram as vozes. Sim, vozes dentro da minha cabeça. Era uma voz de mulher, triste, calma, mas firme, sempre dizendo a mesma coisa. Você me colocou onde não devia. Me tira daqui. Às vezes repetia por horas. Eu fechava os ouvidos com as mãos, gritava, colocava música alta, mas a voz estava dentro de mim, não fora. Foi no médico? Não. Me achava forte. Um homem que mexia com forças antigas não podia cair por causa de um pedaço de gesso. Só que isso não era mais gesso. E eu já sabia. Quando percebi, eu já falava sozinho. Andava pela casa brigando com nada. Chorava sem entender por quê.
Tinha hora que eu ria feito maluco e 2 segundos depois estava me esmurrando de raiva. Aí veio o castigo de verdade. Os clientes começaram a sumir. No começo era um ou outro. Depois não vinha mais ninguém. Comecei a ligar para os antigos, oferecer consulta por menos, e eles diziam: Pai Jonas, com todo respeito, o senhor tá diferente, o terreiro tá esquisito. Fiquei com dor de cabeça só de passar na porta. Uns diziam que sonhavam comigo, outros que viam vulto. Teve uma moça que chorou ao telefone e disse que depois da última consulta comigo, o filho dela começou a gritar à noite chamando por uma mulher chorando. Fui ficando sozinho, sem cliente, sem dinheiro, sem paz. Tentei fazer uns trabalhos por conta própria para limpar o terreiro, mas nada funcionava. As velas não acendiam direito, as oferendas apodreciam antes do tempo, o lugar cheirava estranho e a imagem dela continuava lá, intacta, olhando. O aluguel do terreiro venceu. 2 vezes, 3. O dono ameaçou cortar a luz. Eu implorei por mais prazo. Ele recusou. Disse que o lugar estava pesado, que ninguém mais queria alugar depois de mim. Fui despejado. Fechei o terreiro com as próprias mãos, sozinho, na chuva. Levei a imagem comigo, porque no fundo sabia que não podia deixá-la ali. Nem era mais por fé, era por medo. Voltei para casa e percebi que a miséria estava entrando pela porta da frente. A conta de luz venceu. A de água também. Faltava comida. Estava vivendo de arroz puro quando tinha. A casa escura, silenciosa. E eu ali, um homem que se achava poderoso, agora implorando para um pacote de macarrão durar 2 dias. A imagem da Aparecida ficou no canto da sala. Eu evitava olhar, mas sentia. A presença dela era constante, forte, silenciosa, pesada e leve ao mesmo tempo. Uma noite, sentei no chão e chorei igual criança. Falei alto: eu tô ficando maluco. Eu preciso ser internado. Isso não é normal. Tô ouvindo coisa, vendo coisa, perdendo tudo. Minha cabeça vai explodir. E foi aí que a voz voltou, mais nítida que nunca. Você precisa voltar. Voltar para onde me desonrou. Me tira da escuridão. Eu tremia, chorava. Já não sabia mais o que era real, mas uma coisa era certa. Eu estava no fundo do poço. A casa já não era casa fazia tempo. Era uma cova funda, escura, sem vida. As paredes úmidas, mofadas, com cheiro de abandono. O fogão frio há semanas. E eu? Eu era só um corpo largado no canto, tentando lembrar porque ainda respirava. A fome não era mais o pior. Eu já tinha me acostumado com ela. Já não sentia o estômago gritar. Só um buraco no meio do peito. Um vazio que não dava trégua. A água da torneira era banquete. Pão duro era bênção. Mas o que me matava mesmo era o silêncio. Um silêncio que pesava na alma, como se o tempo tivesse parado só para me assistir apodrecer em paz. Fiquei 3 dias sem sair de cima de um colchão encardido. A cabeça latejava, os olhos ardiam. Minhas pernas tremiam quando eu tentava levantar. Comecei a ver coisas. Gente que não estava ali. Sombra onde não tinha luz. Vozes que me chamavam pelo nome e depois sumiam. E no meio disso tudo, ela, a imagem. Ficava no mesmo canto, mas parecia mais viva do que eu. Eu já não sabia mais se era real ou se minha mente estava desmanchando. Teve um dia, eu lembro bem, que tentei quebrar a imagem. Peguei ela com as 2 mãos, fui até o quintal e taquei no chão de terra. Ela quicou, rolou, mas não quebrou. Nenhum trincado. Era como se tivesse rido da minha tentativa de apagá-la da minha vida. Voltei para dentro me arrastando. Me encolhi num canto e chorei. Chorei de soluçar, de doer. Chorei feito menino perdido na feira. Por que você não me deixa em paz? Gritei com os olhos fechados. E naquele instante, tudo parou. O ar mudou. Ficou mais leve, mais limpo. Não sei explicar. Foi como se alguém tivesse tirado um cobertor sujo de cima do meu rosto. Abri os olhos devagar. O quarto parecia outro. Não tinha luz, mas estava claro. Era como se o escuro tivesse ido embora só por um instante. E então eu senti. Não vi nada, não ouvi nenhuma voz, mas senti. Foi como um abraço sem braços, um calor que veio do teto e desceu até minha pele, como uma mão passando nas minhas costas, um colo, um cheiro doce, familiar,
como o cheiro do colo da minha mãe quando ela me pegava no colo suado depois de brincar na rua. Eu fiquei imóvel. O choro secou, a respiração acalmou, o coração desacelerou e uma certeza me invadiu. Ela estava ali e não me odiava. Não tinha raiva, nem julgamento, nem castigo. Tinha amor. Um amor que eu nunca entendi, nunca respeitei, mas que mesmo assim estava ali, me sustentando, me impedindo de cair de vez, me segurando como quem segura o filho que bate, xinga, cospe, mas que ainda é filho. Eu, Jonas, que usei a imagem dela nos piores rituais, que chamei de boneco, que coloquei no meio de coisa suja, que zoei da fé da minha mãe, que cuspi no altar. E mesmo assim, ela me amava. Ali, naquele chão frio, doente, fedido, faminto, eu descobri o que é amor de verdade. Não é aquele que exige, que cobra, que exige prova. Amor de verdade é o que fica quando tudo em volta foi embora. Eu não pedi perdão naquele momento, eu nem conseguia. A vergonha era maior que tudo, mas ali, pela primeira vez, eu quis. Eu desejei ser perdoado. Eu desejei voltar. Voltar não para a religião, mas para a dignidade, para a paz. Eu dormi, mas não era um sono de fuga. Era um descanso de quem, pela primeira vez em anos, sentiu que estava no colo de alguém. Naquela noite eu sonhei com minha mãe. Ela estava sentada na beira da cama, com o terço na mão, sorrindo, e do lado dela, a imagem, brilhando, inteira, com o mesmo olhar que me seguia desde criança. Mas agora eu não tinha mais medo. Acordei com os olhos inchados, mas com o coração leve. A fome ainda estava ali. A casa ainda era um cemitério. Mas dentro de mim, uma semente foi plantada. E pela primeira vez eu entendi. Ela não queria me destruir. Ela queria me levantar. Acordar com fome já tinha virado rotina. Mas naquele dia, depois do sonho com minha mãe e da presença dela no silêncio da madrugada, a dor parecia diferente. Ainda machucava, mas não dominava mais. Passei a manhã olhando para o teto, com a imagem dela na palma da mão. Sim, aquela mesma imagem que eu tinha escondido, cuspido, jogado no chão, agora eu segurava com cuidado. Com medo até de respirar em cima. Eu não sabia o que fazer. Só sabia que queria mudar. Mas como? A cabeça estava uma bagunça. Eu não comia direito há dias. O corpo fraco, o rosto todo encovado. Fui até o espelho pela primeira vez em semanas. Nem me reconheci. Era um velho, magro, abatido, com o olhar apagado. Mas a vontade de viver estava acesa. Lembrei de uma igreja católica que tinha não muito longe dali. Eu sempre passava por ela com desprezo, debochando dos fiéis, chamando de ovelhas perdidas. Agora era eu que me sentia o mais perdido de todos. Peguei a imagem com cuidado, enrolei num pano e fui andando. A cada passo, a vergonha me queimava. Eu suava frio. E se me reconhecessem? E se me expulsassem? E se rissem da minha cara? Cheguei na frente da igreja. Era simples. Portão de ferro enferrujado, mas bem cuidada. Um sino mudo. Um banco de praça na entrada com uma senhora rezando o terço. Sentei no último banco, tremendo. Estava vazio. Só uma velhinha acendendo vela perto do altar. Respirei fundo. Fiquei ali. Minutos, talvez horas. Não sei. O tempo pareceu parar. Até que o padre entrou. Era um homem de uns 50 e poucos anos, barba curta, roupa simples, olhar sereno. Quando me viu, deu um leve sorriso e veio até mim. Bom dia, filho. Tá tudo bem? Na hora, minha garganta travou. Senti um nó subindo. Tentei falar, mas só consegui abrir o pano e mostrar a imagem que eu carregava. Ele olhou com respeito e sentou ao meu lado. Ela te trouxe até aqui, não foi? Aquelas palavras me quebraram. Comecei a chorar. Um choro feio, rasgado, doído. E ele ficou ali, sem perguntar nada, só colocando a mão no meu ombro, me deixando desabar. Quando consegui respirar de novo, falei: Padre, eu fiz coisa feia. Eu não tô aqui para pedir bênção, não. Tô aqui para confessar coisa pesada. O senhor não vai querer ouvir, não. Ele me olhou com calma e disse: Se você veio, é porque já começou a mudar. Fala, filho.
Eu tô aqui para escutar, não para julgar. E eu contei tudo. Contei do terreiro, dos trabalhos, das coisas que fiz com a imagem dela, do dinheiro sujo, do orgulho, da raiva, da fome, das vozes, do desespero, da vontade de morrer, do terço que caiu do nada, da presença dela naquela noite, do abraço sem braço, do amor que eu senti sem entender. Contei soluçando, com vergonha, o chão parecia girar. Cada palavra era como se eu arrancasse um espinho da garganta. Quando terminei, achei que ele ia se levantar, me dar um sermão, me chamar de herege. Mas não, ele pegou um lenço, me deu e disse com voz firme: a misericórdia de Deus é maior que qualquer pecado. E Nossa Senhora, ela só faz isso, buscar os filhos que ninguém quer, os que todo mundo já jogou fora. Eu desabei de novo. O padre me acolheu, disse que ia me ajudar, me deu um prato de comida, um banho quente, uma muda de roupa. Fiz questão de lavar a imagem com as próprias mãos, com um pano branco e água benta. Não é o giz que importa, é o que ela já fez dentro de você. Ele me perguntou se eu queria ajuda para começar de novo. Eu disse que sim, que eu não sabia por onde, nem como, nem se eu ia aguentar, mas eu queria tentar. Nos dias seguintes, comecei a ir à igreja todo dia. Não entendia tudo, às vezes me perdia nas rezas, mas eu ficava ali, sentado, ouvindo, silencioso. E cada vez que olhava para a imagem da Aparecida no altar, meu coração doía e aquecia ao mesmo tempo. Alguns me reconheciam, cochichavam, olhavam torto. Um homem chegou a me encarar firme e dizer: "Você não é aquele que fazia aquelas coisas lá?" Eu baixei a cabeça. Só respondi: "Era." E continuei andando. Carregar a vergonha é mais difícil que carregar qualquer cruz. Mas é ela que me lembra de quem eu era e de quem eu não quero mais ser. Ainda passo fome às vezes. Ainda me sinto sujo. Ainda acordo de madrugada com medo. Mas agora eu sei que não estou sozinho. Ela está comigo. Nossa Senhora Aparecida me olhou no fundo do poço e me amou. Começar de novo parece bonito quando está no papel, né? Mas na vida real é pedreira. E eu não estou falando de dinheiro, não. Estou falando da alma. Depois que o padre me acolheu naquela igreja, me deu banho, roupa limpa e um prato de comida quente, parecia que eu estava renascendo. Mas no outro dia, quando acordei num quartinho improvisado nos fundos da paróquia, sem colchão, só um cobertor e uma esteira fina, a realidade me deu uma bufetada. O corpo doía, a cabeça pesava, o coração ainda estava em guerra e mesmo assim eu levantei. Dobrei o cobertor, lavei o rosto na pia do corredor e fui até a igreja. A primeira coisa que fiz foi ajoelhar diante da imagem dela. Não pedi nada, só agradeci, com os olhos cheios d'água e o peito doendo. O padre, que já parecia mais um pai do que um sacerdote, me chamou para conversar. Me falou que não ia ser fácil, que as portas do mundo não iam se abrir só porque eu me arrependi, mas que agora eu não estava mais sozinho. Me arrumaram um serviço simples, de limpar o pátio da igreja e varrer a calçada. Comecei ali. Varri folha, lavei banheiro, tirei lixo, com vergonha no começo, achando que todo mundo estava me julgando. Mas depois fui entendendo que cada vassourada era parte da limpeza que eu precisava fazer dentro de mim. O povo me olhava de lado. Tinha quem cochichava, quem se benzia quando eu passava. Um senhor chegou a cuspir perto do meu pé e dizer: "Esse aí já foi do demônio." Doía, mas eu aguentava calado, porque era verdade. Eu tinha sido sim do demônio, tinha feito coisa que nem gosto de lembrar, mas agora eu estava tentando ser de Deus e de Nossa Senhora. Uma senhora mais idosa, devota de Aparecida, me ofereceu um terço simples, todo branquinho, feito de barbante. Eu tremia ao pegar. Ela disse: "É com esse que você vai aprender a conversar com ela de verdade." E foi com aquele terço que comecei a rezar. No começo me perdia, misturava tudo, mas a cada conta que passava entre os dedos, eu sentia que estava sendo lavado por dentro, como se cada Ave Maria fosse arrancando um tijolo da parede que eu mesmo tinha levantado entre mim e o céu. O padre me ensinou a ir devagar, me dava pequenas tarefas.
ajudar a montar as cadeiras, organizar as velas, varrer a entrada. Eu fazia tudo em silêncio. Não queria holofote, queria cura. Teve dia que chorei no banheiro da igreja, com a mão no estômago, de fome, porque o que eu ganhava ainda era pouco. Às vezes a janta era só um pão e um copo de café, mas tinha um gosto diferente. Não era mais pão de orgulho, era pão de dignidade. Teve dia que pensei em desistir, de sumir no mundo, que ninguém ia acreditar em mim mesmo, que eu ia morrer sujo e pobre. Mas aí olhava para a imagem dela no altar e lembrava daquele abraço invisível. Aquele dia em que ela me tocou no chão da minha casa, e isso me segurava. Um jovem da paróquia veio conversar comigo um dia. Você era pai de santo, né? Perguntou com curiosidade, não com nojo. Eu respirei fundo, disse, era, e era cego. Agora, estou aprendendo a enxergar. Ele sorriu, me deu um abraço. A fé verdadeira começa assim mesmo, com gente quebrada. Aquilo me deu força. Com o tempo, comecei a ajudar nas missas. Não no altar, claro, mas lá atrás, ajeitando o banco, entregando folhetos, segurando criança. O povo começou a ver que eu não era ameaça. Alguns me deram um bom dia, outros pediam oração. Fui ficando mais forte. O corpo começou a reagir. A cabeça clareou. O coração ainda vacilava, mas agora batia no ritmo certo. Passei a guardar cada moeda que recebia, juntando centavo por centavo para conseguir alugar um quartinho digno. Ainda dormia no fundo da igreja, mas já sonhava com um espaço meu, nem que fosse minúsculo. A maior alegria veio quando, num domingo, o padre me chamou para ajudar a carregar a imagem de Nossa Senhora Aparecida numa pequena procissão pelo bairro. Tremi na hora, ajoelhei, disse que não era digno, que não podia, e ele respondeu, é justamente por isso que você deve carregar, porque agora você sabe o peso do amor dela. Peguei a imagem com todo o cuidado do mundo, segurei como quem segura uma criança recém-nascida, e quando caminhei pela rua com ela nos braços, senti o povo me olhando, mas dessa vez com um outro olhar. Não era mais medo, era respeito, era misericórdia. Eu não virei santo, mas agora eu queria ser homem direito. Hoje, quando eu acordo, a primeira coisa que faço é olhar para a imagem dela. A mesma, aquela, a que entrou no meu terreiro suja, quebrada, rejeitada. Hoje brilha na minha estante. Não tem altar de ouro, não tem vidro, nem vela perfumada, mas tem respeito, tem amor e tem um lugar de honra na minha casa. Sim, na minha casa. Porque depois de tanto tempo vivendo entre os escombros da vergonha, comendo o resto, dormindo no chão da paróquia, eu consegui alugar um quartinho simples, num sobradinho antigo, no fim de uma rua de terra batida. Tem só um cômodo, um fogão de 2 bocas, uma geladeira pequena e uma cama de solteiro. Mas é meu. E cada canto dessa casa tem o cheiro de recomeço. Não foi fácil chegar aqui. Nada caiu do céu. O que mudou foi que agora eu sei para onde olhar quando tô caído. E eu olho para ela. Nossa Senhora Aparecida não fez mágica na minha vida. Ela não encheu minha geladeira, não pagou minhas dívidas, não apagou meu passado, mas ela fez algo maior. Me pegou do chão, me olhou como um filho, me abraçou sem perguntar o que eu tinha feito. E isso me refez por dentro. Aos poucos fui pegando mais confiança. O padre me ajudou com os bicos. Um senhor da paróquia me indicou para limpar um quintal. Uma senhora me chamou para cuidar do jardim. E eu ia, de cabeça baixa, com vergonha no começo, mas com as mãos firmes. Cada real que ganhava, eu guardava. Cada marmita que recebia, eu agradecia. O povo começou a ver que eu estava mudando, que eu não era mais aquele homem do terreiro, que agora eu só queria viver em paz, rezar, trabalhar e agradecer. Teve quem pediu desculpa por me tratar mal, teve quem me abraçou, teve quem ainda me olha com medo. E eu entendo, o mundo não esquece fácil o que a gente foi, mas Deus não trabalha com o passado. Ele trabalha com o coração de agora. E agora, o meu bate por ela,
Todo dia eu rezo o terço com aquele mesmo rosário branco de barbante, o mesmo que a senhora me deu. Já arrebentou 3 vezes, mas eu amarro de novo, porque ele é meu elo com ela, porque foi com ele que comecei a falar com a Mãe de Deus pela primeira vez de verdade. Eu sei que ainda tenho muito que aprender, ainda erro, ainda tenho pensamento ruim. Às vezes a raiva tenta voltar, o orgulho também, mas eu me agarro na oração, me agarro na lembrança do fundo do poço, me agarro no rosto dela, que me olhou com compaixão quando nem eu queria me olhar no espelho. Tem dia que eu acordo com vontade de chorar, não de tristeza, de gratidão. Outro dia fui convidado para dar um testemunho na paróquia. Me tremi todo, subi no altar com a voz engasgada e contei tudo, cada pecado, cada erro, cada queda e cada milagre que veio depois do arrependimento. A igreja ficou em silêncio e, no final, teve gente que veio me abraçar, gente que chorou comigo. Jonas, você é prova viva de que Nossa Senhora não abandona ninguém, me disse uma moça, e eu só sorri. Porque não sei responder essas coisas, só sei sentir. Agora, quando passo pela rua, o povo me chama de seu Jonas da igreja. Olha que ironia. Eu que zoei tanto de Romero, que cuspi na imagem, que ri da fé dos outros, hoje sou conhecido pela fé que carrego, e carrego com humildade, sem orgulho, sem querer palco. Outro dia uma criança me parou e perguntou: moço, por que você gosta tanto da Nossa Senhora? Eu agachei e olhei nos olhos dela e respondi: porque quando ninguém mais me queria, foi ela que me segurou pela mão. E é isso. A vida ainda é simples, ainda é apertada, mas é digna e é minha. E o mais importante, é nova. Minha mãe morreu sem ver minha conversão, mas eu sei dentro do meu peito que ela intercedeu por mim, que cada terço que ela rezou, cada lágrima que ela derramou, cada cuida do meu filho que ela sussurrou para a Aparecida, viraram um milagre que me alcançou. Nossa Senhora não apareceu com trombeta, não apareceu flutuando, nem fazendo luz brilhar. Ela veio no silêncio, no meio da sujeira, no escuro. Ela entrou na minha miséria com os pés descalços e me abraçou. Hoje, se alguém me pergunta quem foi que mudou minha vida, eu respondo sem medo. Foi a mãe, a Aparecida, a que chora por nós antes mesmo da gente pedir ajuda, a que entra no lugar que ninguém quer entrar, a que ama até quem a desprezou. E eu sou só mais um filho que voltou para casa. Obrigado, minha mãe. Obrigado por não desistir de mim. E se você chegou até aqui, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like e me dizer nos comentários de onde é que você está me ouvindo.